tanto aqueles que se encontram aqui presentes, cuja presença agradeço muitíssimo, e também aqueles que nos veem e ouvem pela rede informática. Nós iniciamos hoje aqui, graças ao espírito de estudos e de ação da Uniregistral, e eu aqui deixo consignado o meu melhor agradecimento ao prezado amigo Dr. Francisco Raimundo, titular do 9º Registro de Imóveis da capital e presidente da Arisp, por ter admitido a congregação deste grupo presencial e graças em muito à excelência dos servidores que cuidam desta parte técnica e do aparelhamento que temos aqui na Uniregistral, a instalação, e hoje começamos com isso, de aulas referentes a certos comentários e glosas dos textos que já vêm sendo publicados no site da Arisp, com o título Registro sobre Registros. Aqueles que quiserem acompanhar com o texto as aulas de hoje, podem ir no site da Arisp, e ainda que ingressem no Registro sobre Registro número 17, que é o que foi publicado ainda esta semana, lá ao final do artigo vão encontrar o link para o Registro sobre Registro número 1, porque hoje nós começamos exatamente por esse Registro sobre Registro número 1. De certo modo, portanto, alguns dos presentes, e um grupo que já vem estudando há algum tempo comigo, vão ter aqui uma reiteração. Mas aqui temos que aprender da sabedoria latina. Repetitio mater studiorum est, ou seja, a repetição é a mãe dos estudos. Se nós queremos aprender alguma coisa, temos que aprender a repetir também. E não podemos perder de vista, esse é um ponto que eu queria muito salientar, que uma parte considerável desta nossa dedicação, de todos nós, a minha talvez em primeiro lugar, mas também de todos os presentes, é uma certa conversação, uma certa abertura de diálogo com os tabeliães e registradores de aldeia, para adotar aqui a expressão de Alfonso Daudet. É a gente de todo o Brasil que se vem dedicando muitíssimo a estudar e que nem sempre tem o mesmo tipo ou facilidade de acesso que nós temos nos grandes centros economicamente mais desenvolvidos. Isso não quer dizer que não estejam com mesmas ou até, em alguns casos, melhores condições intelectuais do que as nossas, mas nem sempre têm acesso à documentação, aos meios de estudos que nós temos aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo. Então, uma das direções fundamentais destas nossas reuniões é exatamente essa, um tanto afetiva, é verdade, de também nos dirigirmos a esses tabeliães e registradores de aldeia. Eu quero aproveitar também a oportunidade, pedindo licença ao Dr. Francisco Raimundo e aos demais presentes, para agradecer muitíssimo o apoio solidário que me vem dando a eminente corregedora-geral do Estado do Acre, querida amiga desembargadora Regina Ferrari, que é assídua frequentadora das nossas aulas e que lê efetivamente os textos que aqui se encontram. Muito bem, vamos então começar. A ideia é fazer, como eu disse, pequenos comentários e glosas em torno do texto já publicado e que vem sendo publicado semanalmente, em geral às terças-feiras, no site da Arisp. E vamos começar pelo número 1. É preciso ter um pouco de paciência, a formação de doutrina é assim. Se nós queremos recuperar o tempo que andamos despendendo no último decênio em estudos nominalistas importantes, de relevo, com gente muito boa fazendo, mas enfim, nominalistas, ou seja, com apreciações de artigos, de disposições legais, isso não faz doutrina. Se nós queremos recuperar esse tempo, precisamos ir às raízes dos nossos estudos. Então é preciso ter um pouquinho de paciência, de tolerância com essa tendência que temos de rapidamente atingir resultados práticos,
que o problema é de deliberação, de formação de alicerces. Como quem faz uma casa. Quem faz uma casa, quem já teve a oportunidade de construir uma casa, sabe como é isso, né? Não quer saber de fazer os alicerces, já gostaria que tudo estivesse na fase da pintura, mas isso não é assim. Se nós queremos ter uma casa à margem de rachaduras, é preciso cuidar dos alicerces, é preciso ter paciência, fixar bem os alicerces, e é isso que nós vamos tentar fazer. Portanto, eu peço desculpas àqueles que são chamados entendudos, já, ou seja, gente que tem um conhecimento bastante forte nessa matéria e que talvez não tenha paciência suficiente para que nós revolvamos isto sem resolver casos concretos. O problema não é de resolução de casos concretos, é de, por agora, deixarmos bem estabelecidos os alicerces de uma doutrina. Então vamos lá. Projetam-se com periodicidade semanal, e aqui, tanto na parte escrita quanto na parte oral, breves estudos sequenciais, e com propositada recorrência em alguns pontos. Como eu disse, a repetição é a mãe dos estudos, porque se trata de publicações na rede informática voltadas ao intento de discutir temas acumulativos, ou seja, nós vamos acumulando. E quando nós acumulamos conhecimento, e isto serve fundamentalmente para boa parte dos nossos conhecimentos, não é? Nós precisamos de quando em quando voltar as vistas às situações anteriores, repassar temas vistos, recorrê-los, aprofundá-los, retificá-los, sempre encontrar uma outra solução, distinguindo. Aqui eu já mencionei, eu peço desculpas por insistir nesse ponto, mas eu penso que isso facilita muito a visão. Vou ler aqui uma ilustração. O que é essa história de unir e distinguir? São os dois temas fundamentais do conhecimento. Aliás, é subtítulo de um livro famoso em matéria de teoria dos saberes. Tomemos um exemplo de um relógio. E vamos supor que nenhum de nós aqui, suponho que seja assim, isso é certo, nenhum de nós é relojoeiro aqui. Se eu quiser aprender o que é um relógio efetivamente por dentro, estudá-lo, se eu desmontá-lo de uma só vez, ou seja, tirar o mostrador, tirar todos os ponteiros e verificar o seu mecanismo, eu não conseguirei remontá-lo. Como é que nós devemos fazer para conhecer isso tudo? Primeiro dia eu tiro o mostrador e aprendo a colocar de volta. Ou seja, eu distingo, separo um tanto e volto a colocá-lo. No outro dia, como eu já sei tirar o mostrador, eu tiro o mostrador, tiro um só dos ponteiros. E aí volto a colocar esse ponteiro e outra vez o mostrador. No terceiro dia, eu já sei fazer isso, né? Tiro o mostrador, tiro o ponteiro, tiro um outro ponteiro e volto a colocá-lo. 1, 2 e o mostrador. Até que no final eu consigo distinguir tudo e unir tudo de novo. Ou seja, é esse o trabalho que nós temos que fazer do ponto de vista de conhecimento. Ir distinguindo as coisas que vamos estudando, mas unindo novamente, para não deixar a coisa dispersa. Ou seja, esse conhecimento de almanaque, o conhecimento enciclopédico, que as coisas são adicionadas sem uma ordem, sem que nós tenhamos exatamente a visão concertada da ordem das coisas. Daí que, portanto, tratando-se de conhecimentos acumulativos, como são estes que nós visamos, seja necessário, de vez em quando, uma recorrência, voltar para exatamente unir aquilo que estamos estudando. De sorte que alguma repetição, como eu disse, favoreça a lembrança dos assuntos e, com ela, a depuração e o aprofundamento da matéria estudada. Começaremos pela ordem das coisas e por seus princípios. E aí eu cito uma expressão em latim que significa que no princípio eram os princípios e a ordem. In principio erant principia et ordo. Vai nesta frase, notoriamente, uma paráfrase de uma sentença joanina. In principio erat verbum. Esse é o primeiro versículo do Evangelho de São João. Ao princípio era o verbo. Assim se traduzia antigamente. Essas modernas traduções bíblicas, a pretexto de tornar as coisas mais claras, também são de um sem-sabor, a meu ver, a vernaculização imensa. Em vez de ao princípio era o verbo, traduzem no começo era a palavra. A meu ver, perde muitíssimo a beleza estilística e a própria
não deixa clara a força que possui essa expressão inicial do Evangelho joanino. Rafael Nunes Lagos também se valera deste recurso analógico. Esse foi um grande notário espanhol e grande doutrinador do direito notarial da Espanha. Ele dizia que no princípio foi o documento, ou seja, que o documento estava no princípio de todas as coisas da vida social. Mas na mitologia grega, em que Hefesto, que é o deus da metalurgia, deus do fogo, deus do metal, correspondente ao Vulcano da mitologia romana, Hefesto criara por ordem de Zeus, que mitologicamente era seu pai, usando de argila e água o corpo da primeira mulher, Pandora, mulher de beleza ímpar. Acho que se lembram desse episódio de Pandora, daí a expressão caixa de Pandora. Pandora foi a primeira mulher formada, segundo a mitologia grega, e nela estavam todos os dotes. Cada um dos deuses pagãos entre os gregos, na teogonia grega, deu a Pandora uma virtude. Um deu a beleza, outro deu a graça, outro deu o poder de seduzir, outro deu o poder de enganar, e vai por aí afora. E ela, apesar das advertências que Prometeu havia feito a seu irmão Epimeteu, Prometeu o modelo da prudência, Epimeteu o modelo da imprudência. Epimeteu se deixou seduzir pela beleza de Pandora e acabou abrindo essa caixa e todos os males se espalharam pelo mundo. Sobrou dentro da caixa uma virtude, que foi a esperança. Então esse é o segredo final da caixa de Pandora, a esperança. Mas Pandora era uma mulher belíssima. Mas só tempos depois que ela foi criada como corpo, deu-se o fato de que a deusa Atena, outra deusa pagã, teogonia grega, lhe atribuiu alma e vida, portanto. Também aqui cabe admitir que o documento esteve materialmente ao princípio das coisas sociais. Não é possível supor realmente nenhuma vida social sem alguma forma de documentação. Mas ao modo de um corpo deficitário. Esse corpo era deficiente, só havia o corpo do documento. Pendia este corpo de ânimo e vitalidade, ambos, aí está no texto ambas, por engano, ambos, vitalidade e ânimo, que lhe foram sendo conferidos apenas quando o documento veio a conhecer, de modo paulatino, os redatores especializados, scribe, e outros profissionais que souberam competentemente cumprir com aprimoramento paciente as funções de textualizar, difundir, informar, comunicar e publicar o documento. Então, em resumo, é isto. Em rigor, é provável que o primeiro tabelião, se nós dermos crédito ao que consta da Bíblia, o primeiro tabelião tenha sido o próprio Deus. Se forem ver como isso ocorreu, lembra-se que na narrativa bíblica, no livro do Gênesis, Adão é chamado a dar os nomes dos animais. Os animais desfilaram à sua frente e ele ia dando os nomes. E Deus guardava esses nomes. De certo modo, o primeiro notário a recolher uma declaração de alguém estava já indicado. Mas essa documentação era necessária para a vida social. Só que faltava para ela alguém que se especializasse em textualizar um documento. Como fazer um documento? Muito bem, eu preciso celebrar um negócio, transformá-lo em algo que tenha permanência, que possa ser conhecido pelas gerações futuras. Há muitos episódios, em alguns casos, reunindo a assembleia inteira, quando Abraão comprou a cova de Macpela para enterrar o corpo da sua mulher Sara, ele faz reunir a comunidade. Os senhores conhecem, eu já também contei esse episódio algumas vezes, no direito bárbaro, direito germânico, havia o chamado Tratado de Alapa, ou seja, em que duas crianças, geralmente entre 6 e 7 anos, eram chamadas para testemunhar a compra e venda de um imóvel. E elas viam aquilo, mas os germanos sabiam muito bem que as crianças não tinham a menor vocação para ficar vendo interessadas uma compra e venda de imóvel. Mas sabiam também que seriam as pessoas que, por mais tempo, pela ordem ordinária das coisas, teriam lembrança dos fatos.
Então, para que elas não se esquecessem, daí a expressão de Alapa, eram, olha, tá vendo a coisa aqui? Estão vendendo esse imóvel de fulano para mim? Então, sentavam 2 tapas na orelha para nunca mais esquecer daquilo. As crianças choravam, mas vejam, isso era uma forma de documentação testemunhal, documentação em sentido amplo. Ou seja, uma forma de manter alguma memória. Essa é a ideia do documento como uma forma de memória. E sabemos de outras coisas, os orói gregos, ou seja, as pedras colocadas sobre os imóveis, e outras formas de documentação. Mas faltava, essa é a alma e vitalidade, o que faltava era um escriba profissional. E é isso que então vai surgindo nos tempos antigos, isso é de maneira paulatina, até atingir, já agora cogitamos da passagem da Antiguidade para a Alta Idade Média, e sobretudo da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, projetando já, portanto, séculos XI e XII, a figura de um escriba extremamente dotado de idoneidade técnica e moral, como a seu tempo vamos ver, para a produção dos documentos importantes para a vida jurídica. Portanto, que o documento estava ao início, penso que é possível admitir-se, mas faltava-lhe alma. Esta alma não foi a deusa Atena que propiciou, mas foi, no fundo, a própria comunidade que exigiu, e especialmente a escola do Trivium, sobre a qual nós vamos adiante voltar um pouco a atenção, que é a escola das 3 primeiras das 7 artes liberais. Vamos agora prosseguir, depois voltamos a isso. Que são os princípios do registro público? Principia tabulae publicae. Antes mesmo de cogitar desses princípios, que nós veremos, na verdade, na próxima aula, vejamos um pouco os princípios dos princípios, ou seja, principia principiorum, princípios dos princípios. O vocábulo princípio deriva do latim principium principii, palavra latina neutra, do gênero neutro, de segunda declinação, e cujo núcleo significante é o de origem, começo, primeiro lugar, primeira parte, primeiro posto, de que seguem as noções adjetas de supremacia, prioridade, primazia, superioridade, e extensivamente, segundo o grande dicionário etimológico do latim, de Ernő Meillet, identifica as ideias de chefe, autor, de onde vem que o primeiro do Imperium Romano seja o príncipe, e que o mais importante seja o principal. Acrescente-se que, e isso é muito importante, que em grego a ideia de princípio remonta a diarquê, ordem, de maneira que o primeiro é aquele que ordena ou comanda, é aquele que tem o primado, é o ente maior, de que dependem outras realidades. Para além, todavia, destas brevíssimas incursões etimológicas, e aqui eu dou uma explicação, por que etimologia? Por que nós temos que etimologia? No sentido passado. Não para adotar servilmente aquilo que no passado significou uma palavra, não. Mas penso que para 2 coisas. Uma, penso eu, que de valor quase permanente, que é o de verificar a potencialidade das palavras. O que potencialmente a palavra guarda? A palavra não é uma coisa imutável. As palavras, como todos os entes humanos do universo criado, não só humano, mas do universo criado, também elas nascem, vivem, crescem e morrem. E ao longo desse crescimento elas vão tendo suas alterações, chamemos-las assim, quase espontâneas. Quase espontâneas. Muitas vezes, quando nós nos dedicamos a verificar a sua virtualidade radical, ou seja, ir à sua raiz, verificar o seu étimo, a sua gênese, nós descobrimos toda a virtualidade daquilo de que nós nem sempre nos damos conta com o uso atual da palavra. E, portanto, aí podemos reconhecer situações, ou escritos, ou frases ditas em outros contextos, e verificar significações que nós fomos perdendo ao longo do tempo.
Daí a importância de nos dedicarmos a ver o que uma palavra significa na sua raiz. Ou seja, deitar luz desde a raiz sobre as significações atuais e tentar melhor entender a palavra nos tempos atuais. O segundo aspecto é para evitar uma coisa que hoje está na moda, a tal ideia da ressignificação. Eu estive em um congresso recente, a doutora Alessandra também esteve nesse congresso, em que 2 dos palestrantes falavam muito em ressignificar. Temos que dar novas ressignificações. Então vinha muito essa ideia, a família tem que ser ressignificada. Temos uma nova visão, ou seja, criações ideológicas que desconstroem a palavra tal como ela significa e tentam depois dar um novo significado para ela. Eu contei isto, agora isso é em tom de piada, mas foi a verdade, que um dia eu estava almoçando em casa e uma das minhas filhas disse mais ou menos, pai, você não acredita, fulana ficou com Beltrano. Eu, como ainda vinha de um tempo em que o verbo ficar era apenas um verbo de ligação ao lado de permanecer e estar, disse, e daí que fulana ficou? Pai, ela ficou com Beltrano. Eu disse, mas o que é isto? Aí que me explicaram que o termo ficar tinha agora uma ressignificação. Ainda quando essas são espontâneas, vai muito bem. Me pus ao par. O problema é quando essa ressignificação é ideológica, ou seja, quando se desconstrói propositadamente o significado de uma palavra para depois reconstruí-la de outro modo e normalizar um significado reconstruído. Porque, aliás, o caso típico que está à frente dos nossos olhos é a palavra do termo casamento, que é um termo de significação para lá de secular, né? Muitas vezes secular, e que tem sido reconstruído para significar uma coisa que ele nunca foi. Então, a vista muitas vezes etimológica e da história da palavra nos permite verificar o que a palavra sempre significou, para evitar as manipulações ideológicas também. Entre outras coisas, evitar as manipulações ideológicas. Destas brevíssimas incursões, portanto, genéticas ou etimológicas, convém referir que já no século IV a.C., Aristóteles distinguia nos princípios 3 pontos. Eu só faço aqui um parênteses para lembrar que Aristóteles, embora tenha vivido no século IV a.C., segue sendo, até hoje, o filósofo mais vezes citado diariamente em todo o mundo. Imagine que nós estamos a 20 e tantos séculos de distância desse pensador grandioso da Grécia, e ele continua tendo a vitalidade e a atualidade que tem. Isso demonstra a grandeza e o respeito que devemos reconhecer no pensamento aristotélico. Um dia, se tivermos tempo aqui, volto um pouco sobre a vida e alguns aspectos da filosofia de Aristóteles. Mas ele distinguia nos princípios 3 pontos de vista, ou 3 pontos de partida. O primeiro ponto de vista ontológico, o segundo prático e poético, eu vou distinguir as coisas, e o terceiro gnoseológico. Ou seja, nós podemos falar em princípio do ponto de vista ontológico como aquilo de que uma coisa se faz, ou seja, daquilo que uma coisa é. Qual é o princípio de alguma coisa? Por exemplo, o ser humano. Qual o princípio do ser humano? É a racionalidade e a animalidade, ou seja, indicação da sua causa formal e da sua causa material. Esse é o princípio ontológico do homem. Todos nós somos iguais nisso. Podemos ser diferentes em muitas coisas, e somos diferentes em muitas coisas, felizmente. Mas não somos diferentes quanto a este princípio ontológico. Animalidade e racionalidade. Ou, então, princípio gnoseológico, ou seja, de como uma coisa se conhece. Como eu posso conhecer uma coisa? Qual o princípio do conhecimento de alguma coisa? Eu dizia aqui, olha, um princípio do conhecimento é repetição. Dizia agora há pouco, olha. Repetir é importante para que nós conheçamos alguma coisa. Outro é a distinção e a união. Pronto, são princípios do conhecimento, são princípios gnoseológicos. E há muitos outros, naturalmente. Finalmente, princípios prático, propriamente dito, e poético. Ou seja, princípio de como uma coisa se age, esse aqui é o princípio prático, ou se faz, poético. A diferença entre a praxis e a poiesis, e isso é muito importante para o campo do direito, nós voltaremos, e depois para o campo do registro também, nós voltaremos a essa análise posteriormente, está em que, na praxis, eu tenho uma ação, eu ajo, portanto, ela é imanente,
sobretudo o objeto da praxis é interno, ela é imanente a quem age, ao actante, embora possa ter uma exteriorização dessa decisão. Ou seja, um registrador, se vai decidir pelo registro ou não de um determinado título, essa decisão é uma ação, ela é prudencial, ela é adotada internamente, embora depois tenha uma exteriorização do que foi decidido, de acordo com o que nós chamaríamos de justo registral, que é a recerta, a coisa segura juridicamente. Ao passo que a poiesis é o mero fazer. Então, poiético do grego poiesis, ou poiesis, significa o factio, o facere latino, ou seja, fazer alguma coisa. Então, o marceneiro, o carpinteiro, o arquiteto, o engenheiro são detentores das artes poéticas, ou seja, artes do fazer. Faz alguma coisa. Um pintor participa da arte poética não utilitária, mas das belas artes. Faz alguma coisa, produz alguma coisa externa. Então, o seu objeto não é imanente, como a atitude do jurista. O jurista tem uma atividade imanente, embora produza alguma coisa. Ao passo que o engenheiro, o arquiteto, o médico, são detentores destas artes, as que eu mencionei, de natureza transcendente, ou seja, transcende porque produzem um objeto. Esse objeto está posto à frente e é uma obra exterior. Essa é a diferença, portanto, entre o prático e o poético. Bem se vê que essa amplitude conceitual aristotélica suplanta em muito a limitação que em nossos tempos provém da polaridade normativista entre princípios e regras, nos termos adotados por Ronald Dworkin e que, de um ou de outro modo, vieram a concorrer várias teorias. Por exemplo, as de Joseph Esser, de Bobbio, Wroblewski, McCormick, Carriot e Alexis. Aqui uma consideração muito rápida a respeito desse tema dos princípios. Eu aproveito para indicar, para aqueles que queiram se dedicar a estudar essa matéria, 2 livros em particular. Um de um autor brasileiro muito importante, que fez embora seja um trabalho pouco crítico em relação, pelo menos no meu modo de ver, em relação à posição que me parece devo adotar, que seja aristotélica. É um trabalho que se chama Teoria dos Princípios, do Humberto Ávila. O trabalho já está em uma edição, eu tenho a 4ª edição, que já faz alguns anos, já deve estar em edição ainda posterior. E um outro livro precioso, a meu ver, um trabalho que deve ser lido e meditado, do Rodolfo Vigo. É um livro também sobre princípios, do Vigo, escrito com um autor chamado Barrios, acho que Javier Delgado Barrios. Tenho a impressão que é da Abelê do Perrot. É um livrinho pequeno, salvo engano, se chama Princípios Jurídicos. É um livro extraordinário. O trabalho do Vigo é das melhores coisas, é muito curtinho, mas preciso a respeito da análise. E permite que nós entendamos o que eu mencionei nesse parágrafo. O que acontece? A ideia dos princípios jurídicos, se quisermos falar em princípios gerais de direito, é antiquíssima. Provavelmente, ao menos está indicada entre os estoicos. Portanto, estamos falando de um período já do direito romano antigo. E persiste ao longo de toda a história do direito romano, até que nós encontramos provavelmente o seu perdimento, ou pelo menos o seu extravio, com algumas incursões anti-justnaturalistas. Quando surge o positivismo jurídico, resolve se afastar completamente a discussão sobre o direito natural, ou pelo menos sufocá-la, e com isso desaparecem os princípios. Só que surge um problema interessante. Os fatos cuidam de demonstrar que não se pode afastar sem mais uma realidade como esta. Um autor importante, contemporâneo, como foi Chaim Perelman, que
foi o criador da novela Rhétorique, num de seus livros chama atenção para o seguinte fato. Quando houve o tribunal de Nuremberg, sabem que foi aquele tribunal instalado para julgar alguns dos crimes praticados durante a Segunda Guerra. Foi um tribunal instalado pelos vencedores, e, portanto, selecionou os crimes a julgar. O tribunal se deparou com uma situação difícil, que era o princípio adotado em todas as legislações de direito penal, nullum crimen sine lege, ou seja, não há crime sem lei. Ora, e como punir os crimes nazistas se não havia lei que justificasse essa punição? Então foi preciso recorrer, mais uma vez, ao direito natural. Estava muito bem, só que não havia um embaraço de ter que dizer que no fundo, este abandono do direito natural, da lei natural, foi a grande causa da Guerra Mundial. Então, diante disso, se criou um mecanismo intermediário de voltar a atenção para os princípios gerais de direito como uma forma de contornar a dificuldade do retorno ao direito natural. Daí a ideia de se criar, depois do fracasso anterior da Sociedade das Nações, a Organização das Nações Unidas, com a Declaração dos Direitos Universais, como uma forma de catalogar princípios, no fundo é isto, e que não precisasse voltar à ideia da lei natural. Então ficou-se a meio caminho. E com esta limitação que os autores modernos e contemporâneos tentam lidar. Ou seja, de um modo ou de outro é preciso romper o normativismo jurídico e não sabem como. Então ficam a meio termo invocando princípios elásticos para tentar vencer o déficit habitual do normativismo. Destes autores que eu mencionei aqui, Dworkin e Esser não podem ser acusados de positivismo aberto, mas também não alcançam inteiramente uma solução fundacional, porque sem a lei natural não é possível encontrar uma solução fundacional coerente. E os demais que eu mencionei aqui, Bobbio, Wroblewski, McCormick, Carrió e Alexis, são autores que defendem a chamada teoria débil dos princípios, ou seja, os princípios só como extrações lógico-formais das regras. Ou seja, apanha essas regras, quais são os princípios que eu posso tirar dessas regras? Eu tiro este princípio, aquele outro. Ou seja, no fundo, são as regras vistas de uma maneira um pouco mais ampla, ou um pouco mais abstraída, mas são positivistas. Diversamente, em Aristóteles, nós vamos ver, a noção de princípio é muito ampla. E aqui vamos seguindo nisso. Na linguagem comum, princípio é aquilo de que procede, ou seja, de que deriva o ente, a ação, a obra ou o conhecimento. É isso que está em Aristóteles. Aí eu cito uma frase latina de São Tomás que diz exatamente isso, ou seja, que o princípio não significa mais do que aquilo de que alguma coisa procede. São Tomás foi um pensador do século XIII, deixou uma obra valiosa, até seus inimigos, seus adversários, reconhecem hoje que foi provavelmente a melhor, humanamente, foi a melhor cabeça já produzida em toda a humanidade. Ou seja, até os seus adversários reconhecem isso, um rigor de pensamento extraordinário. Deixou uma obra fabulosa, especialmente a sua obra principal, a Suma Teológica, que, embora um livro de teologia, tem uma fundamentação filosófica de primeiríssima linha. Em seguida, eu cito o professor Leonardo Van Acker, que diz que princípio é aquilo de que alguma coisa, de qualquer modo, depende. O professor Van Acker, a quem eu tive a imensa alegria de conhecer pessoalmente, foi um pensador belga e brasileiro. Ele nasceu no final do século XIX, depois veio para o Brasil bastante moço, depois de se ter formado lá em Louvain. Ele veio para o Brasil para fazer uma coisa formidável, o papel que ele teve na formação de gerações inteiras aqui de brasileiros. Fundou-se aqui em São Paulo a Faculdade de Filosofia de São Bento. Essa faculdade foi fundada graças ao Monsieur Charles Chantrou. Chantrou tem um livro aqui de lógica que se encontra em sebo muito interessante. Chantrou veio, ele era beneditino, e a Faculdade de Filosofia de São Bento ficou instalada e os monges beneditinos é que cuidavam das aulas ministradas dessa faculdade. Calha que o Chantrou brigou com os monges alemães. Nós vivíamos, então, o período da Primeira Guerra Mundial.
E, ao fazer isso, resolveu, pura e simplesmente, abandonar o Brasil. A faculdade foi... Fecharam a porta e a faculdade acabou. Então, passado alguns anos, a Universidade de Louvain resolveu mandar ao Brasil alguém para restabelecer o curso da Faculdade de Filosofia de São Bento. E mandou o professor Vanacker. Veio sozinho para cá, para instalar a faculdade. Reabriu a faculdade e precisava de um outro professor para dividir todas as matérias da faculdade. Interessante isso. 2 professores só cuidaram de todas as aulas da Faculdade de Filosofia durante muitos anos. E essa faculdade, quero dizer, por ela passaram nomes como Miguel Reale, Vicente Rau, Esther Figueiredo Ferraz, José Pedro Galvão de Souza. Isso é uma faculdade que formou gente de muita importância no pensamento brasileiro. Aí o professor Vanacker o que faz? Vai buscar um professor de latim e grego que lecionava na cidade de Ribeirão Preto. Esse professor, que foi a quem devo muitíssimo da minha formação pessoal, lecionava lá em Ribeirão Preto para o curso de ginásio e fazia os seus alunos, imagine os tempos, hein? Eles liam no original latino a Eneida de Virgílio e liam no original grego a Ilíada de Homero. Isso é uma coisa fantástica, né? Hoje nós não podemos imaginar o que era a cultura humanística nesses tempos. Esse professor que veio para cá, chamava-se Alexandre Correia, pai depois do Alexandre Augusto Correia, que foi professor de alguns aqui na Faculdade Largo de São Francisco, se tornou depois catedrático de Direito Romano na Universidade de São Paulo, aqui na Faculdade de Direito de São Francisco. E a ele, Alexandre Correia, se deve uma coisa notável. Ele, sozinho, traduziu para o português a Suma Teológica, ao largo de 11 anos de trabalho diário, com muita paciência. Sozinho. Coisa que na Europa se fazia em 16, 17 anos, com equipes, 10, 15 tradutores, ele fez sozinho ao largo de 11 anos, trabalhando diariamente nisso. Eu devo muitíssimo ao professor Alexandre Correia. Durante 3 anos me recebeu na casa dele, aqui na Rua Martiniano de Carvalho, no apartamento que ele tinha lá. Ele tinha 2 apartamentos, um com 38 mil livros e o outro mobiliado. E ele dormia junto aos livros. Ele tinha um pequeno catre, ele era viúvo, dormia junto aos livros. E durante 3 anos me recebeu ali 2 vezes por semana para lecionar-me. Tentou, não conseguiu, outra história. Tentou ensinar-me metafísica durante esses 3 anos, sem cobrar um único tostão. Me recebia realmente com amizade e ali tentei estudar com ele. Foi muito bem. O professor Vanacker morreu aqui em São Paulo em 1986. Deixou uma obra interessante. Se conseguirem localizar, valia muito a pena. Ele tem um curso de filosofia do direito em 2 separatas da revista da Biblioteca da Universidade Católica de São Paulo. Uma coisa notável, excelente. E, naturalmente, os seus 2 livros de lógica, entre outras obras, os seus 2 livros de lógica. O primeiro, que é da década de 40, chama-se Introdução à Filosofia Lógica. Muito bom, da Saraiva Acadêmica, mas é obra esgotada, só em sebo. E o outro, Elementos de Lógica Clássica Formal e Material, que é um livro de 1972, também editado pela Universidade Católica. Em seguida, eu cito aqui o professor Goffredo Telle Júnior, que diz que princípio é aquilo de que algo, de qualquer maneira, procede ou resulta. O professor Goffredo, como sabem, foi professor aqui da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e o primeiro Goffredo, ou seja, o Goffredo mais antigo, que publicou a Filosofia do Direito e o Tratado da Consequência, deixou nessas 2 obras extraordinárias. Depois, com o tempo, ele acabou ingressando por outros rumos, e escreveu um direito quântico e outras coisas, e não me parece que a obra tenha o mesmo valor da primeira fase, ou seja, do primeiro Goffredo. Morreu no ano de 2009, o professor Goffredo. Em seguida, eu cito 2 autores franceses, aliás, um francês e outro belga, Régis Jolivet, que diz que princípio é aquilo do qual uma coisa procede, seja de que modo for, e Louis de Remacher, que diz que princípio é tudo o que é primeiro ou chega primeiro. Finalmente, a citação de Juan Alfredo Casaubon. Casaubon foi um juiz federal argentino
grande professor da Universidade Católica de Buenos Aires, estudou com Tomás Casares e com Otávio Nicolás de Erice, um nome realmente importante do pensamento argentino. Deixou um interessantíssimo, entre outras obras, deixou um interessantíssimo livro de introdução à filosofia, que também é outro livro que mereceria ser visto. Diz que princípio é aquilo a partir do qual se origina algo. Sempre essa ideia de que o princípio esteja ligado, de alguma forma, à produção de uma coisa, ou seja, a realização de uma coisa, a uma ação, a uma obra ou a um conhecimento. Com essa largueza realista de acepções, ou seja, não se faz uma restrição ideológica, como é comum nas teses normativistas, mas se vê a realidade das coisas, o termo princípio abrange todo o gênero de causas do ser, do agir, do fazer técnico ou artístico, portanto, das artes utilitárias ou das belas artes, e do conhecer. E ainda princípios não causais, como as ocasiões e as condições. Vamos ver um pouquinho uma coisa. Causa, mais ou menos, nós sabemos o que é. Então, não custa nada anteciparmos um tantinho já isso, aqui eu voltarei adiante. Aristóteles deixou-nos um exemplo muito interessante a respeito de causa. Ele divide as causas fundamentalmente em 4: material, formal, eficiente e final. As duas primeiras, a causa material e a causa formal, são causas intrínsecas. Por que causas intrínsecas? Porque permanecem no efeito. As outras duas, a eficiente e a final, são chamadas causas extrínsecas, porque ficam fora do efeito. Embora a causa final, a seu tempo vamos dizer isso, de algum modo persista no efeito. O exemplo que ele dá por analogia é o seguinte: ele apanha um bloco de mármore bruto, e isto corresponde à matéria. Essa é a causa material. E desse bloco de mármore, ele põe a forma do rei Midas. Desenha lá a figura, a efígie do rei Midas. Então essa é a forma. Então ele diz assim, numa estátua do rei Midas, estátua feita de mármore, nós temos a causa material, o mármore. A causa formal, a figura do rei Midas. E onde estão as causas eficiente e a causa final? Bom, a causa eficiente é principalmente o escultor. Então, Praxiteles, que foi o grande escultor grego, usando de um cinzel ou de um martelo, que também são causas eficientes secundárias, conseguia colocar naquele mármore a forma do rei Midas. Essa é a causa eficiente, ou instrumental. E a causa final qual é? Bom, a causa final é agradar o rei Midas. Eu quero agradar o rei Midas. Por isso, Praxiteles resolveu fazer a estátua do rei Midas. Praxiteles também foi, segundo consta, amante da grande Sapito. E Musarete de Téspia, que se chamava essa moça. Era muito bonita, segundo consta. E ele resolveu fazer também a estátua da deusa Afrodite, exatamente para homenagear, para conquistar mais, seduzir mais a Sapito. Então esse era o fim. E aí nós começamos a ver uma coisa sobre a qual vamos nos dedicar mais à frente para referir, que a causa final, sendo a última na execução, é, entretanto, a primeira na ordem da intenção. Ou seja, a primeira causa é a final na intenção, e é a última na ordem da execução. Mas, prosseguindo, qual a diferença, então, entre as causas, condições e ocasião? Vejamos aqui, nós estamos reunidos nesta sala, temos luzes aqui ao lado, luzes do laboratório, e por isso os senhores podem escrever. Alguns dos senhores estão escrevendo. Provavelmente o público que nos dá a honra de assistir a essa breve exposição também está lá tomando nota. E toma nota porque tem uma caneta, essa é uma causa de tomar nota. Mas provavelmente só consegue fazer isso porque há luz. Se não houver luz, não se consegue fazer isso, não se consegue ler. Então, a luz não é a causa de que escrevam, mas ela é a condição. Uma condição necessária para que possa escrever.
Por outro lado, daqui a pouco nós todos vamos sair daqui e provavelmente alguns vão se meter dentro de um metrô. Aquele aglomerado de gente seguramente é uma situação propícia para que haja ação dos punguistas, dos batedores de carteira. O que é isso? É ocasião. Nós não falamos sempre a ocasião faz o ladrão. Situações das ruas escuras, aglomerações, são ocasiões, não são nem condições, nem são causas. São meras ocasiões para que uma coisa possa ocorrer. Isso tudo, causas, condições e ocasiões, na visão aristotélica, constituem princípios. Portanto, há uma largueza de coisas que são princípios de outras. Toda essa diversidade principiológica deve estimar-se numa teoria dos princípios registrais. Uma verdadeira ciência tem de conhecer as causas de seu objeto, classificar essas causas, relacionar essas causas, pôr essas causas no ambiente de suas condições e ocasiões, de seus limites, sejam os limites naturais, sejam os limites derivados do direito determinativo posto. E o que é mais? Considerar um ponto agudíssimo, o de que nenhuma ciência prova seus próprios princípios. Temos de lançar-nos a saberes subalternantes. Os princípios registrais, até para honrá-los, penso eu, devemos investigá-los, sindicá-los, defini-los, depurá-los de equívocos, aprofundá-los, dividi-los, excursionar em suas aplicações. É isto, missão difícil, dificílima, que tentaremos devotar esta série, registro sobre registro, e os comentários e glosas que vamos fazendo aqui. Série primeiramente dedicada, decoração, aos nossos registradores de aldeia. Muito convicto estando eu de que só posso acercar-me a pouco e pouco da verdade, eu penso que todos nós estamos nisso, com imenso esforço e sofrimento. É muito raro que consigamos intuir verdades. E só enquanto nós possamos reconhecer a humildade dos nossos intelectos. Não é possível ser de outro modo. Sem esforço, sem dedicação e sem, sobretudo, o reconhecimento da debilidade do nosso intelecto, nós não podemos chegar a um conhecimento seguro e aprofundá-lo. Eu queria também mencionar que aproveito a citação que faço não só da teogonia grega aqui, mas igualmente sobretudo, da vitalidade do pensamento de Aristóteles, para dedicar aqui essa aula à doutora Maria, esposa do doutor Francisco Raimundo, que é de origem grega, né? E que, portanto, dá o toque ateniense à nossa reunião aqui. De fato, se nós pensarmos um tanto, em ponto pequeno, e longe de nós termos aqui uma atitude vaidosa ou de vanglória, no fundo o que realizamos aqui é mais ou menos aquilo que se tentou fazer em ponto maior com a Academia Platônica e com o Liceu Aristotélico. Ou seja, é reunião de gente de boa vontade. Quando Dom Afonso X, rei sábio, define como ninguém a universidade, que era uma realidade que existiu antes desse século, posso garantir-lhes assim, li nos livros de história que houve uma coisa chamada universidade, dizia que a universidade é um lugar em que se reúnem professores e alunos para juntos aprender os saberes. Ou seja, todos nós temos coisas para aprender. E, portanto, vamos renovar esse espírito. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez ao Dr. Francisco Raimundo a oportunidade que dá para que nós nos reunamos aqui nesta bela sala da Uniregistral. Agradecer muitíssimo ao chamado Núcleo Duro, nosso grupo, que forma assim uma espécie, sabe como as nuvens se formam? Em torno de pequenos grãos duros. Formam ali um núcleo chamado Núcleo Duro, e em volta desse núcleo duro se vai formando cada vez mais nuvens, e depois temos grandes tempestades que são benfazejas do ponto de vista da vida. E, pois, eu quero agradecer muitíssimo a esse grupo duro que tem sido leal há tanto tempo comigo, frequentando, aguentando as minhas impaciências e as minhas imperfeições.
E agradecer muitíssimo àqueles que tiveram também a paciência de nos ouvir e de nos ver aí pela rede informática. O que se conseguiu, muitíssimo, eu quero deixar aqui consignado, ao trabalho técnico de grande valor, de grande competência dos que aqui estão. Eu quero, doutor Francisco, pedir licença para agradecer muitíssimo a competência deste corpo técnico que tem sido excelente na sua produção. Muito obrigado. E, sim, doutor Francisco vai precisar de um microfone, acho. Aqui. Não precisa. Dá para falar, professor. Se o senhor me permite, eu que queria agradecer em nome da Unipedistral o senhor ter aceito o convite para dar prosseguimento a essa série de palestras e aulas que o senhor já vem proferindo. E espero que logo mais a gente possa dar uma amplitude maior e que a gente consiga congregar, como nós estamos congregando agora, que a aula está ao vivo. Presencialmente, muito mais gente. Muito obrigado. Então, semana que vem, às 10h30 novamente, quarta-feira, espero poder reunir todo o nosso grupo real e virtual. Muito obrigado a todos, aos tabeliães de aldeia, pessoal do Maranhão, muito obrigado